Fala pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto e hoje nós vamos para mais um país nórdico. Já fizemos um episódio sobre a Finlândia e agora o Lucas Santos vai conversar com a gente sobre como está sendo os primeiros meses lá na Suécia, mais especificamente Estocolmo. E acho que já para introduzir um pouco o Lucas aqui, dá pra falar, né, que já passou por empresas famosas, né, como a Microsoft, tu cria conteúdo na Rockseat, que é bem conhecida, e já escreveu um livro também de Kubernetes na Casa do Código, que eu achei bem legal. Casa do Código consumo há muitos anos já. Então, Lucas, bem-vindo, e como que você tá? Pô, valeu. Tô bem, tô super bem aqui, tô tranquilo. Realmente, a Casa do Código também sou um grande consumidor dos livros deles há muito tempo, desde antes de escrever o livro e tudo mais. E é bem bacana, assim, poder ver o livro publicado e ver que o processo, na real, não é tão difícil, sabe? Que qualquer pessoa, na real, pode publicar o livro e tal. E recomendo, inclusive, que as pessoas publiquem livros, essas coisas nessas editoras, assim, para aprender e para até mesmo ter alguma coisa legal. Legal, né? O processo de criação de conteúdo em geral é bem legal, né? Porque faz a gente refletir de uma forma diferente, de pensar e de escrever. Então imagino que tenha sido uma experiência bem legal mesmo. Sim, justamente. Eu comecei mais escrevendo, tanto escrevendo livro quanto fazendo conteúdo, mas por conta da questão de aprendizado, porque assim, eu tenho uma memória muito ruim. Então eu sempre, toda vez que eu aprendi alguma coisa nova, eu ia e escrevia essa coisa nova eu comecei escrevendo no GitHub, tanto é que tem um repositório meu lá que chama My Notes, e tem todas as minhas anotações lá, tem uns 5, 6 anos esse repositório, tudo que eu comecei a estudar e tal. E aí eu achei que começou a ficar difícil de achar as coisas, aí eu comecei a escrever artigos no Medium, no Dev.to, essas paradas todas, aí depois eu deixo as redes. Sim. Mas, e aí, vira e mexe, hoje eu escrevo no meu blog próprio, né, porque acho que é uma questão mais pessoal de poder ter o controle do conteúdo e tal, e também porque o editor é bem melhor, mas e aí eu vira e mexe eu caía num artigo meu, assim, eu tava, pesquisando alguma coisa, aí eu via lá, olha, tem um artigo sobre isso, aí eu ia abrir o meu, eu falei, nossa, eu já escrevi sobre isso antes, tá ligado? Aí você ficava meu Deus do céu, como é que eu não lembro disso? Sim. Mas é bem legal, assim, bem legal ver isso acontecendo. Tu consegue voltar nas tuas notas, né? Bem legal mesmo. E se tiver pública ainda, tu acaba ajudando mais pessoas ainda. E se ajudando, né? Tu acaba buscando e caindo no teu próprio conteúdo. Uma coisa que eu acho bem legal desse repositório meu do My Notes, né, que tá no GitHub lá, é que eu acho que, cara, ele tem, sei lá, algumas stars, não é muita coisa, sei lá, 100 e poucas, 200 e poucos, que pra mim é muitas, porque não tenho tantas stars assim, Sim. Mas tem muito fork, então a galera pega, forca o repositório para suas próprias notas, e aí eles constroem em cima das notas, e aí, tem muita gente que já colocou muita coisa nova nesses artigos, nesses repositórios que eu... É porque tem de tudo, cara, sabe? Desde quando eu fui começando a fazer mesmo, quando eu comecei a estudar, então tem Express, tem jQuery, tem coisas que eu nem uso mais hoje. Então, o pessoal que tá lendo acaba, acho que, vendo, 5 anos de vida ali. E essa é outra coisa de você manter, né, sei lá, de você manter gravado. Eu acho muito louco isso. Até o podcast, né, ou o teu canal no YouTube, é legal tu se olhar, né, e pensar, cara, olha a evolução, olha como eu falava, olha o conteúdo que eu fazia. Eu acho isso, sei lá, relativamente simples, né? Mas acho que o processo é legal. Eu acho muito legal olhar para trás e vendo essa evolução, porque no dia a dia, em geral, a gente não percebe, né, o quantos passos a gente vai dando na carreira ou na vida, mas tu tem alguma coisa de 1 ano atrás, 2 anos atrás, é um bom lembrete, né? Isso é legal para ver, porque quando eu olho, assim, sei lá, vídeos, palestras até, 2, 3 anos atrás, eu vejo, nossa, 3 anos atrás eu, tava lá no Brasil fazendo isso e falando disso e, quanto mudou em 3 anos, ou em 1 ano, às vezes, sabe? Repensando o ano passado, cara, eu comecei o ano morando num lugar, aí eu me mudei para um outro apartamento que deveria ser, o apartamento que eu ia ficar mais 1 ano. E aí, no final do ano, eu me mudei, aí eu, vim pra Europa, tá ligado? Em 1 ano isso. Aí eu falei, nossa, o quanto muda, né, a vida das pessoas, assim, num ano é uma parada bem
é um choque, às vezes, você pegar e ver Sim, isso. sim. Cara, não, total, total. Eu vou te falar que eu ainda me pego pensando nisso, assim, tipo, a gente tava conversando agora que eu tô 3 anos aqui em Portugal, né? E tu falou, pô, bastante tempo. E eu comecei a pensar, nossa, que louco, né? Tipo, 3 anos. Eu nunca imaginei que ia morar fora, depois tô aqui já há 3 anos, então é bem louco mesmo. E falando então nessas mudanças, cara, acho que dá pra gente começar com essa que tu acabou de comentar, né? Que é a mudança pra Suécia. Tipo, como que foi isso, assim? Tu tava procurando vaga fora, te acharam? Cara, foi um negócio bastante engraçado, na verdade. Porque, assim, eu trabalhava na Microsoft antes e eu era Cloud Advocate, né? E eu já tinha mudado para a Microsoft, antes da Microsoft eu era head de tecnologia de uma outra empresa. Então era um cargo bom, um lugar legal e tal, pra trabalhar, não era um mau emprego. Só que eu sempre tive essa vontade de mudar do Brasil. Um dos principais fatores para mudar do Brasil era o clima, porque eu não gosto de clima quente. Tipo, eu não consigo, eu passo mal mesmo em clima quente. Tipo, teve um dia em São Paulo, que eu lembro até hoje, fez tipo 38 graus, se eu não me engano, e eu lembro que eu tive que sair de casa, eu tive que ir tipo por um coworking, porque eu não conseguia, cara, tava muito ruim. Sim. E o segundo fator foi a questão da violência e tal, essas coisas. Então eu sempre quis sair mesmo do país, eu sempre quis morar fora, eu nunca me identifiquei muito com o Brasil, né? E aí eu falei, bom, vou mudar para a Microsoft, porque é uma empresa multinacional, e geralmente multinacionais têm essa opção, essa capacidade de você poder migrar, né, de uma área, às vezes para uma outra área que está fora do país, ser realocado e tal. Aí eu perguntei pro pessoal se isso rolava, né? E o pessoal falou assim, olha, cara, eu entrei na Microsoft num dia que decretaram o lockdown em São Paulo, assim, tipo, na pandemia, sabe? No dia que a parada começou a ficar séria, foi o dia que eu comecei na Microsoft. Eu estava no Canadá, inclusive eu tinha saído da outra empresa, ia fazer uma visita para um amigo meu que mora lá, e decretado, tipo, lockdown, e eu fiquei preso no Canadá um tempão não, assim, fiquei... acho que eu fiquei uns 3 dias a mais do que eu pensei em ficar, por causa que eu não tinha voo para conseguir voltar. E aí teve todo esse rolê, e enquanto isso trabalhando, tipo, minha primeira conversa com o meu chefe na Microsoft foi, tipo, num MacBook lá no Canadá, tipo, num sofá, tá ligado? Nada a ver, nem me preparei, foi um negócio totalmente aleatório. E aí passou o tempo, né? Fiquei 2 anos lá, 1 ano e 7 meses mais ou menos. Isso era 2019. Aí foi passando o tempo e aí eu vi que tava ficando difícil de o pessoal, tipo, porque a pandemia se alastrou por mais tempo que o pessoal tava imaginando e tudo mais, e aí teve todos aqueles cortes de orçamento e tudo certo. E a Microsoft é uma empresa super grande e, assim, sofreram com um pouco da parte de pandemia, assim como todas as empresas, mas, obviamente, entre a Microsoft sofrer financeiramente e outras empresas sofrerem financeiramente, existe um puta gap gigante aí, né? E aí eu comecei a questionar, né? Comecei a falar, bom, e aí, como é que rola essa mudança? Eu sempre deixei bastante claro para eles, sempre fui bastante transparente, eles também sempre foram transparentes comigo, da questão de eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar. E aí no meio do ano passado, um pouco antes do meio do ano passado, eu fiz uma reunião com uma das minhas líderes lá, e eu falei, e aí, você acha que dá para fazer uma realocação ainda esse ano tal? Ela, não, eu vou dar uma olhada. Aí eu passei minhas férias, né, em julho, foi minhas férias, eu fui para o interior lá, fui para Goiás, e aí na volta eu fiz uma outra reunião. E ela falou assim, olha, na volta, quando ela tem suas informações aqui para RH e tal, e não vai rolar, tipo, não vai dar certo do jeito que você tá pensando, tipo, sair do país e só mudar mesmo, e fazer a área lá, ficar na área que você tá e ir para outro lugar. Mas o que você pode fazer? Aí eu achei super legal, porque ela deu várias opções, assim, ela falou, olha, cara, você pode, tipo, tocar de área, tentar tocar de área internamente, e pegar uma área que, tipo, tá fora, porque meu objetivo era ir pra Londres. Eu sempre quis morar em Londres, né? E eu falei, pode pegar uma área tipo, de consultoria, essas coisas que é lá, só que aí você vai precisar esperar, tipo, você tocar de área aqui no Brasil, espera uns 2, 3 anos, para conseguir chegar numa área dessa, ou pegar um cliente que esteja lá, e você tem que ser uma pessoa, tipo, excepcional, para eles poderem, tipo, falar, não, por que eu não contrato alguém que já está aqui, ao invés de trazer uma pessoa do Brasil, né? A segunda opção seria eu tentar trocar de área, mas direto para uma área que estivesse lá,
Aí eu precisaria, tipo, fazer um puta lobby dentro da Microsoft pra poder achar alguém que tá procurando uma vaga lá e, coincidentemente, tinha que casar com as minhas habilidades e tal. E a terceira opção, ela falou assim, ou você sai da empresa. Então, você sai da empresa, acha uma empresa lá, vai pra lá, e aí você passa um tempo lá e depois, se você quiser, você volta. E eu falei, vou nesse caso, então, né? E aí, cara, casualmente, eu andando, isso na mesma semana, assim, andando nos meus e-mails, eu peguei um spam. Nem spam, era um e-mail que ficou perdido, um e-mail que estava filtrado na caixa de leitura lá, porque tipo, acho que eu tinha clicado e ele ficou como lido, Sim. e aí ele sumiu da caixa, né? Sim. Aí quando eu fui limpar os e-mails, eu vi lá um e-mail da empresa que eu tô hoje, a Klarna. Eu falei, nossa, quem é, né? Aí eu fui lá, pesquisei, tinha um e-mail assim, tipo, uma nova oportunidade aqui na Klarna e tal, né? E vi que a menina também tinha me mandado uma mensagem no LinkedIn, só que eu tava de férias. E aí eu não vi as mensagens, tipo, eu não vi nada. E aí eu falei, nossa, que interessante, né? Aí aceitei o convite de fazer a primeira entrevista e em agosto, acho que foi quando isso tudo rolou, em agosto eu fiz as 2 entrevistas, mais uns processos lá, e aceitei a proposta um pouquinho no final de setembro, não, final de agosto, início de setembro. E daí eu vim pra cá. E foi um negócio assim, por isso que eu falo que é uma história completamente engraçada, porque eu não tinha nenhuma pretensão de vir pra Suécia naquele momento. E eu sempre quis morar em Londres, mas eu sempre gostei da Suécia, porque eu gosto muito de metal, né? Então, grande parte do metal, de heavy metal, essas coisas vem daqui dos países nórdicos, Finlândia, Suécia, Noruega. E eu ouvi algumas bandas que são suecas, então eu sempre tive uma curiosidade em saber o que acontece na Suécia, a língua e etc, né? Eu falei, pô, por que não tentar? E era um dos top 3, mas era tipo Londres, depois Canadá e aí a Suécia, né? Falei, bom, vamos tentar, e já tá oferecido mesmo, né? Quem sabe não é um lugar legal, né? E aí, aí teve uns 3 meses de preparação, de tudo mais, até eu poder vir pra cá e tal. Aí eu pedi demissão na Microsoft, em outubro, eu acho, 25 de outubro. Tive umas 2 semanas de férias, entre aspas, né? Desempregado. E aí vim pra cá em novembro. Eu cheguei aqui no dia 15 de novembro do ano passado. Legal. Então, antes da próxima pergunta, até acho que parabéns aí pra tua chefe, manager, não sei, porque eu acho bem legal quando tu tem essa relação, né? Tipo, de ela ser aberta. Não, se tu achar melhor, tu tenta outra, né? E eu já conversei com outros amigos que tiveram situações parecidas em que o chefe falou, olha, eu acho que vale mais a pena tu tentar tal coisa, mas as portas estão abertas aqui, sabe? Então, não é todo mundo que tem. É difícil você ver isso, principalmente em empresas tão grandes assim como a Microsoft. E realmente eu fui bastante feliz em cair na área que eu caí, na parte, com as pessoas que eu caí quando eu entrei. Porque a minha história com a Microsoft também é uma outra história completamente à parte. Depois entrar numa outra área, aí a vaga foi preenchida, aí eu pulei para uma outra área, aí a vaga também foi preenchida, aí tipo, me jogaram para um outro lugar. Aí, tipo, no final das contas, eu acabei caindo numa vaga que não tinha, tipo, não era a vaga que eu apliquei, mas era uma vaga que calhava comigo também. Aí entrei nessa área aí, que era uma área de open source. E aí é uma área que a galera era mais tranquila, assim, sabe? Um pessoal mais de boa. Então, eram poucas áreas que você via isso acontecendo, em poucas empresas, principalmente empresas grandes. Então, assim, eu fiquei super feliz, eu não tenho nenhuma reclamação. Muita gente reclama, não, porque é péssimo, ou empresas grandes, não sei o que lá. Cara, eu acho que é tudo uma questão de adaptação, sabe? É bem interessante, sabe? É bem legal ver isso. Em empresa grande tem também aquilo de que cada área acaba sendo uma cultura diferente, né? Tu tem as diretrizes gerais, assim, mas cada área é um pouco diferente. Eu vejo isso muito, até na minha mesmo, assim. Tipo, é gigante, né? Então não dá pra generalizar o que é. Mas pensando, tipo, agora indo pra entrevista, né? Tu chegou, viu o e-mail lá. Sei que o inglês não era o problema, né? Porque tu já deu aula de inglês, então isso foi mais tranquilo. Mas foi tranquilo, né? Foi. Essa parte do inglês é uma coisa que o pessoal me pede muito sobre, nossa, como é que foi fazer, como é que é o inglês, como é que é o inglês, como é que é o inglês. E eu não gosto muito de falar, tipo, como é que foi a minha visão do inglês, porque, assim, também como qualquer outra pessoa, o aprendizado é muito individual. Então, o que funciona pra mim não é uma coisa que funciona pra todo mundo. E eu tenho um caso muito específico, que eu comecei a fazer inglês que eu tinha 4 anos de idade.
Então, tipo, eu cresci fazendo inglês. Eu fiz inglês eu estudei inglês ativamente por 16 anos. Sim. Então, tipo, é muita coisa, tá ligado? Sim. E se eu não aprendesse inglês em, 15, 16 anos estudando, eu provavelmente não teria aprendido nada, né? Teria um outro problema, esse é um problema muito maior. Mas aí que é uma questão, tipo, não foi um problema pra mim, mas eu reconheço que, assim, pode ser um problema pra muita gente, principalmente no Brasil, que tão poucas pessoas têm acesso e falam inglês. E é tão importante quando você quer, tipo, sair do país mesmo pra ir trabalhar ou morar num lugar onde você principalmente não fala a língua, Sim. Né? Então é bastante interessante isso. Sim, sim. O inglês tem que... Infelizmente, principalmente em TI, o inglês tem que ser um foco, por mais que não goste. Eu aprendi muito tarde também. Eu vou te falar que eu aprendi inglês até porque eu não passei na certificação, sabe? Da época era de Java. Eu tive muita dificuldade. E aí foi... Eu já conseguia até, assim, inglês técnico, mas não conseguia conversar. E aí quando eu não passei nessa prova... doeu, assim, no orgulho muito, assim, e aí eu falei, não, acho que agora é um foco, comecei a fazer aula cheguei a fazer em escolas, né, não era tão ruim, mas, tipo, morava em Santos, ia pra São Paulo, e aí estudava e corria pra pegar fretado pra Santos, então, a escola não era ruim, mas não aprendi, mas acabei aprendendo muito pelo iTalk mesmo, sempre fazendo aula com os professores pelo iTalk, e depois eu resolvi passar 3 meses no Canadá, não mudou minha vida, assim, mas era legal, né? Tentar testar com pessoas, não só com o professor, com pessoas nativas, eu digo. Então, total, o inglês tem que ser foco, assim. E é melhor se tu se previne do que tu tomar essa, que nem eu tomei gastei, sei lá, na época, $200, sei lá. E não passei na prova porque não sabia. Eu nunca tive esse problema. Eu não tive, né? Porque quando eu comecei a trabalhar, estudar essas coisas, eu já sabia me virar. Sim. Eu não vou falar que eu até hoje eu não me acho fluente em inglês, eu não acho que eu falo bem, apesar de eu entender e falar o que as pessoas estão falando, então, tipo, ok, mas eu acho que ainda tem muito chão para melhorar no inglês, muito mesmo, e você nunca para, né? Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que o pessoal sempre pergunta, e eu sempre falo a mesma coisa, eu falo, tipo, se você quiser aprender um idioma, você tem que estar meio que imerso nesse idioma. Então, uma das coisas que me ajudaram muito a aprender... Eu sempre fiz na mesma escola. Eu fiz, 15 anos de inglês na mesma escola. Foi lá, inclusive, que eu virei professor e tal. Fiquei 2 anos dando aula e tal. Mas a parada é que... acho que eu tava uns 5 ou 6 anos dentro do inglês. Eu tinha o quê? 10 anos, 11. Eu comecei a colocar tudo em inglês. Então, tipo, o computador era em inglês, o celular... nem sei se tinha celular na época, mas o que tivesse lá era em inglês, videogame em inglês, tudo era em inglês. E aí também teve jogos, né? Então, assim, o inglês eu acho que pra galera, pra grande maioria das pessoas que querem aprender inglês, a gente já tá... Antigamente, principalmente, estava mais imerso, porque, tipo, tinha joguinho de videogame que era tudo em inglês, tinha um monte de coisa que era em inglês. Hoje, já é um pouco mais difícil, porque as coisas estão mais localizadas, principalmente para o português, que hoje é uma língua até que bastante difundida, assim, em termos de produtos. Sim. Você sempre acha um produto que esteja em português, etc. Antigamente não tinha nada em português, então, tipo, você olhava qualquer coisa era em inglês, já francês, alemão... Então, assim, eu acho que hoje está mais difícil aprender inglês por conta disso, porque você está menos em contato, apesar de você ainda estar muito em contato, mas ainda assim a dica se mantém, Sim. né? Tipo, põe tudo que você tem em inglês e, cara, escreva em inglês, tenta fazer tudo em inglês, mesmo ter errado. Tal. Isso me ajudou muito também, eu ficava tentando pensar... uma coisa que eu ia adicionar, que tu até falou assim, que hoje tá tudo localizado, né, para o idioma português. Por um lado, tu não é forçado, né, se tu quer jogar videogame, por exemplo, a saber inglês, mas ao mesmo tempo pra ti era muito mais difícil achar material, sacou? Hoje tu tem a internet, podcasts, vídeo, YouTube, TED Talk com transcrição, então tu precisa ter um pouco mais de vontade pra ir buscar isso, mas ao mesmo tempo tem muito mais coisas, né, pra fazer. Sim, hoje tem muito mais coisas mesmo, tipo de material em português, assim, para estudar. Na época que eu comecei a estudar programação, a internet já existia há bastante tempo, então, só que era um pouquinho mais lento, mas nada que fosse complicado. Mas ainda assim, tipo, jogos eram em inglês, e eu passava muito tempo jogando, então... Agora, hoje, por exemplo, o que eu fico bravo, de verdade, principalmente com jogos do Play, porque hoje eu prefiro que os jogos estejam, qualquer coisa que seja originalmente no idioma inglês,
venha no idioma inglês e eu vejo o áudio original ao invés de ter o áudio dublado. Não que a dublagem brasileira seja ruim, pelo contrário, é maravilhosa. Mas eu gosto do áudio original, da maioria das coisas, principalmente filme, essas coisas assim, prefiro o áudio original. Jogo até, às vezes, relevo, porque algumas, né, como você tem a dublagem. Mas, por exemplo, no Play 4 ou no Play 5, ou em alguns outros videogames, alguns jogos, eles pegam a linguagem do videogame e você não pode trocar. Então, tipo, se você troca a linguagem para, tipo, inglês, ele troca a região também para inglês. Aí você não consegue, você não tem essa separação de linguagem e região, sabe? Tipo, formato e linguagem. É uma coisa que é muito doida, porque às vezes você pode falar um idioma e tá em outro lugar, que nem aqui, e você quer ouvir ou quer jogar o jogo num outro idioma e não consegue, porque ele tá linkado à linguagem do videogame. Aí você tem que ir lá, trocar a linguagem do videogame, reiniciar o negócio inteiro pra poder jogar o jogo em outra língua, tá ligado? Tipo, é meio doido isso. Por isso que hoje eu só coloco tudo em inglês. Sim, eu também. Muito porque eu continuo estudando, né? Aprendi muito tarde, então tu corrigir alguns erros é bem complicado. Então eu uso... mas a gente nunca fala, né? Eu uso tudo em inglês, assim, eu até consumo material em inglês, de preferência, eu gosto mais do consumo material em português, na real, mas eu tento pra me forçar, né? E eu vejo uma diferença, assim, muito grande até. Uma coisa é que eu tô estudando espanhol, só que eu não faço a mesma imersão que era com inglês, cara. E eu tava de férias na Espanha e não é tão simples assim, tipo... Se tu não tá imerso, ouvindo música, podcast, vídeo, eu não tô, né? Eu tô, tipo, assisto um vídeo por dia, faço umas aulinhas no Babel, sabe? Faço o Mainrise. Tipo, é muito passivo e eu não sinto a evolução que eu sentia com o inglês, que quando eu me imergi totalmente, eu senti a diferença, assim, através dos meses, sabe? Não, assim... Mas isso tem eu tive em 2013, eu acho, eu comecei a trabalhar com TI em 2011, final de 2011. Em 2013, eu tinha entrado no meu segundo emprego e eu fui, com 6 meses de empresa, a galera tipo, fez um projeto no Peru e mandaram eu e mais o coordenador pra lá. Nenhum de nós dois sabia falar espanhol. Aí a gente ficou um mês no Peru sem saber falar espanhol. Então, tipo assim, essa foi a minha imersão. Porque tanto é que até hoje eu consigo entender bem o espanhol, eu consigo, se alguém falar espanhol e eu começar a falar, eu consigo entender o espanhol, mas eu não sei falar absolutamente nada de espanhol. Então, tipo assim, eu dou aquele pero que sí, pero que no, mas, tipo, é isso. E é interessante saber porque isso casa muito com essa parte da imersão. Porque como a gente ficou um mês lá, todo dia, tipo, horário comercial e, tipo, depois, trabalhando só com quem falava espanhol o tempo inteiro, e o espanhol do peruano não é fácil, fala castelhano, né? Não é fácil de falar, de entender, porque eles falam muito rápido e tudo mais. Foi uma puta aula, eu diria. Porque é uma parada que também tem outra questão, tá? Eu nunca gostei muito do espanhol, da língua, né? E também nunca fui muito chegado na cultura. Então você, às vezes, acaba se afastando um pouco dessas culturas, porque você não se sente afim tem que de ter aprender. Interesse, né? Quando você contra as línguas e tal. Sim. Não adianta você, vou aprender aqui, sei lá, alemão, porque, sim, entendeu? Mas se você não gosta, vai ser mais difícil. Especialmente mais difícil pelo causa do alemão. Mas... e eu senti muito, assim, a diferença de... Tu tem que praticar aquela coisa, né? Minha companheira fala muito isso. E eu consegui entender. Tirando quando eu não sabia o vocabulário, aí não tem o que fazer, porque faz pouco tempo. Mas eu consegui entender, mas eu não consegui responder nada, sabe? Porque... Eu tô só consumindo, que eu falei, eu tô só consumindo, não tento pensar, não escrevo, não falo, então... Total. Sim, totalmente. Então, mas assim, a língua, tipo, fala, né, na entrevista com certeza foi em inglês, não em sueco, foi tranquilo. E uma coisa que eu gosto sempre de perguntar é se foi diferente do que as entrevistas que tu fazia no Brasil. Assim, tu sentiu alguma diferença? Foi a mesma coisa? Cara, tiveram... tiveram algumas diferenças. A primeira foi uma surpresa, porque uma das entrevistas, a entrevistadora era brasileira, e aí ela chegou falando português comigo, mas só que a entrevista era gravada, obviamente, e aí você tem que falar inglês. E o sueco, apesar de ser a língua oficial aqui, todo mundo aqui na Suécia fala inglês de alguma forma. Quase todo mundo, pelo menos aqui em Estocolmo, fala inglês de algum jeito. Alguns melhores, outros piores, mas todo mundo meio que fala. E se eles não falam, eles meio que tentam, assim, dão uma ajuda máximo que dá. Mas foi em sueco, foi em inglês, e foi um processo, assim, parecidíssimo com outros processos que eu já tinha feito no Brasil, então
Hoje eu não sei se é diferente, ou se não é, porque esse processo eles estavam mudando ao longo do tempo, mas você entrava e eles faziam um teste inicial para testar a lógica. Era um teste bem genérico, assim, tipo, sabe aqueles testes tipo de mesa, assim, fazer um algoritmo geral, uma coisa meio genérica. E era só para tipo, nivelar uma barra mesmo, de uma forma como você se pensava. Era um teste que você tinha que passar era a triagem. E aí depois tinha uma conversa com um dos líderes ali de algumas áreas. O cara que falou comigo, inclusive, é português, foi legal falar com ele. E ele era isso é uma coisa diferente, que eu nunca vi no Brasil acontecer, e foi uma coisa que eu achei super legal. É uma entrevista que não é focada no técnico. Elas são perguntas que ele diz, assim, tipo, o que acontecia muito no Brasil era assim, tipo, chegava na entrevista, aí o cara chegava pra você e perguntava assim, na pessoa, se você pudesse ser um animal, que animal você seria? Tipo, cara, bicho, eu acho que eu tenho sorte, eu nunca caí nessas paradas. Eu tô ligado. Assim, eu caí uma vez, e era um negócio muito X, assim, sabe? Tipo, mas o conceito é existem algumas perguntas que tem aquele cunho psicológico por trás, mas a galera faz e não sabe por que eles estão fazendo aquela pergunta. Só tá lá escrito e já era, sabe? Então a galera acha que, tipo, vai fazer a pergunta da RH lá e tudo mais e vai conseguir extrair uma puta informação do seu perfil psicológico, etc. Mas no final das contas eles só estão lendo um formulário e eles não querem que você perceba que eles estão lendo um formulário. Aí quando eu cheguei na entrevista, o cara falou pra mim, ó, vou ler um formulário, tá? Aí eu falei, opa, o cara já tá dando a linha aqui. E ele começou a ler algumas perguntas que eram de cunho assim, tipo, do meu estilo de trabalho com outras pessoas. Então, ele começou a perguntar, qual foi o projeto mais difícil que você já trabalhou, qual foi o projeto mais legal que você já trabalhou, me fala uma coisa que deu errado em algum projeto, o que você mudaria no projeto, sabe, coisas desse tipo. E sempre relacionado a um trabalho que eu fiz antes, ou algum projeto que eu trabalhei antes, alguma coisa da experiência de carreira. Nunca só relacionado a mim como pessoa. E eles chamam isso de bar raiser, né? Que é tipo, pra você nivelar uma barra, assim, tipo, levantar um pouco mais uma barra para ficar um pouco mais com o fit da empresa mesmo. Fit cultural, né? E aí, fit cultural da empresa e tal, uma questão... A Klarna, ela é uma empresa muito... Apesar de ela ser muito grande, ela é uma empresa muito unida, assim, tipo, todos os times meio que se conversam, tem toda uma parada de... É bem bacana, assim, uma coisa que... Outra coisa que, né, quando a gente for falar mais sobre essa parte de diferenças do trabalho aqui no Brasil e tal, essa é uma das coisas que eu levanto sempre. Mas, aí depois disso, outra coisa que me surpreendeu foi que, assim, o feedback da entrevista chegou no dia seguinte, eles mandaram feedback mesmo, então, tipo, diferente de você mandar aquela entrevista na RH e você nunca recebe uma resposta. Ou e-mail padrão. A gente vai te ligar aqui. Olá, nome. Então, tipo, é aquela parada, tá ligado? Então, assim, eles mandaram um feedback super estruturado, assim, tipo, com dicas de melhorias, coisas que eu fiz bem, coisas que poderia melhorar, foi super, super organizado. Aí depois marcaram uma segunda entrevista, que era uma entrevista mais técnica, só que voltada para um escopo do que eu ia trabalhar mesmo. Então aí foi um teste feito pelo time que eu ia entrar, né, que era um teste focado nas coisas do time. Então foi um teste um pouco mais difícil, e também foi um teste acompanhado. Então eu fui fazer o teste, tinha um cara me olhando lá, uma pessoa me acompanhando para fazer no teste. O que eu acho que aumenta muito o grau de estresse que você tem no Total. Se alguém tá te olhando, é diferente, né? Porque tu sabe que alguém tá te olhando e tá te julgando, né? A cada passo. Então, é outra coisa. Sim. Mas o que eu achei interessante foi que, assim, apesar de eu ter feito o teste, eu terminei o teste, mas faltou... Eu não tava feliz com o resultado. Tipo, eu podia ter resolvido de uma outra forma. Tanto é que no final da entrevista, a pessoa que me entrevistou, ela falou, teria uma outra forma de resolver, mas a que você fez vale também. Então eu percebi, não é o que ele queria, não era a melhor forma e tudo mais, né? Porque eu fiz, eram umas coisas com loops, né? Então, tipo, por causa do tempo, eu tive que fazer um negócio meio rápido. E aí eu falei, bom, vou... E aí entre uma entrevista e outra, porque essa entrevista foi de manhã, e aí acho que, sei lá, 4 horas depois, 3 ou 4 horas depois,
eu tinha uma outra entrevista daquelas, tipo Bar Raiser de novo, né? Que era falar com mais uma pessoa sobre coisas de trabalho e tal, minha experiência. E aí essas 3 horas que passaram, eu passei tentando melhorar o código que eu tinha feito. E aí, quando eu terminei, eu mandei de volta para esse cara, porque eu tinha o e-mail dele, eu mandei o e-mail de volta para ele com a resposta. Falei, olha, eu dei uma melhorada e mudei o teste. E aí ele me respondeu, a gente ficou trocando uma ideia por e-mail, e eu achei super bacana, que tipo, os caras, eles de fato se preocuparam em ler o teste, em fazer o teste, em ver o teste acontecendo, analisaram o seu código. Então, tipo assim, não foi alguma coisa que alguém te mandou um e-mail para uma equipe de RH e falou para a equipe falou assim, olha gente, preciso de alguém urgente para colocar nesse pipeline aqui para entrevistar alguém aqui. Aí que Preciso de um cara vai com má recurso. vontade, assim, sabe, para entrevistar. Preciso de um recurso, porque aí o cara fala, não, mas eu tô com uma reunião, aí ele, tipo, cancela uma reunião para poder fazer esse negócio, tá, tipo, tudo corrido, quer fazer o negócio mais rápido possível. Não, eles, de fato, tinham separado esse horário e ele focou 100% na entrevista, nesse horário que ele separou. E até depois, né? E foi super bacana. E aí, depois disso, fiz o processo, uma outra conversa igual a que eu fiz na primeira, só que com perguntas mais voltadas para a questão de trabalho em equipe. E no final foi só um overview sobre migração, né, como funcionaria o processo caso fosse aprovado e tal. E uma coisa bem legal também que eu fiz foi que depois que o processo que eu passei, que eles mandaram para mim a resposta que eu passei, eles perguntaram se eu queria conversar com algum outro brasileiro que já estava trabalhando lá, para perguntar coisas de como é a vida na Suécia, como que faz para mudar e tal. Aí eu achei super bacana e topei. E aí eu conversei acho que umas 2 ou 3 pessoas, que hoje são meus colegas, conto eles o tempo inteiro, e sobre como é morar aqui, se valia a pena. E, cara, isso acho que foi o que mais me ajudou. Assim, Mas tipo, foi por e-mail mesmo? Como funcionou essas conversas? Não, fiz uma call. Fiz uma call com a galera. E eles super solícitos falaram, não, é assim, fiz todas as perguntas que precisava fazer. E, cara, foi, acho que um dos pontos mais altos, assim, foi isso. Foi, tipo, o que me convenceu mesmo a vir. Não foi nem a entrevista, nem o país, mas foi o que essa galera falou sobre mudar pra cá, de fato. Bem... Legal, cara. Eu acho que é uma experiência legal e assim, qualquer empresa que queira, né, realmente valorizar quem tá entrando, porque eu acho que a entrevista ela acaba sendo a porta, né, da cultura, né? Tipo, o portão ali, né? Tipo, tu tem que investir tempo. Eu fico meio irritado também quando eu tinha essas respostas que era meio resposta pronta de RH, sabe? Não, tudo bem, que eu sei que é difícil, deve ter muita gente, mas assim, e até eu mesmo numa empresa, quando participando do processo seletivo, cara, é muito importante tu contratar uma pessoa, mais do que tecnicamente, né? Eu penso muito na cultura. Com cultura errada, cabeça errada, dá muito mais trabalho do que alguém que tu precisa ajudar tecnicamente com as paradas, né? Então, eu acho legal isso, quando o time investe tempo em fazer isso também, não tá só pegando rapidinho pra seguir um script ali, né? Então, isso é uma coisa interessante que eu gostei bastante, porque deu a entender que eles se importavam mesmo com o resultado da entrevista. Cara, eu já participei de entrevista onde eu tive que fazer, tipo assim, a pior entrevista que eu já tive na minha vida foi numa empresa brasileira, nem sei se ela ainda existe hoje, mas acredito que sim, que eu cheguei no teste, eu não sabia o que eu ia fazer, porque a vaga era para JavaScript. Eu sou... Minha linguagem principal, né, minha ferramenta principal é JavaScript. Eu trabalho muito com JavaScript na TI. E falei, vou aplicar. Apliquei para a vaga de JavaScript, que estava lá no coisa. O pessoal, na verdade, o pessoal veio falar comigo. Aí falei, beleza, vamos que vamos, né? Aí fui lá no dia, fiz a entrevista, fiz banco de dados, sabe? Aquela entrevista no quadro branco, inverter a árvore binária, isso aí eu não tive que fazer finalmente, mas tive que escrever, tipo, função de Fibonacci, sabe aqueles testes inúteis, assim? Sim. Não serve pra absolutamente nada, se você decora um negócio. Aí eu falei, beleza, fiz, ok. Aí os caras chegaram pra mim e falaram assim, então, agora o segundo teste é um teste técnico prático. Você vai ter que pegar a nossa landing page, que os caras trabalharam na landing page por, tipo, 6 anos, sem parar, assim, sabe? E refazer ela
né, usando, refazer a landing page que tá hoje, você tem que refazer, fazer uma cópia dela, não precisa ter todas as funcionalidades, só o que está na home, e ir embora, né. Aí eu falei, legal, tipo, até dá pra fazer, só que vai ser bem complicado, porque a home dos caras tinha, tipo, um mapinha com as coisas do lado, então você ia mexer no mapa, ele ia modificando as coisas do lado e tal, tipo um negócio de, tipo, que hoje o Airbnb faz e tal, mas não era de hotel, né. E aí eu falei, beleza, vou fazer em JavaScript. Aí, não, tem que ser em Ruby. Eu falei, mas cara, eu não conheço Ruby, eu falei isso pra vocês que eu não conheço Ruby. Não, é que então não vai dar pra seguir. Aí, tipo, perdi um puta tempo por causa disso, quando na vaga não tinha nada a ver com o negócio que me falaram. Tipo, eu falei uma coisa, os caras falaram outra. Deu pra ver que claramente a pessoa só queria trazer mais gente possível. Isso é péssimo, sabe? Pra tudo. E aí, tipo, tanto é que depois me ofereceram uma vaga de novo, uma vaga correta dessa vez. Ofereceram uma vaga de novo, uns 2 anos depois, e dessa vez eu recusei. Eu falei, não, cara, eu não vou fazer entrevista de novo. Vou fazer todo esse processo. Não, total. Também já participei de coisas assim. Não foi tão ruim assim, mas eu vi que o pessoal tava totalmente preparado, sabe? Nem sabia o que era. Quando eu era com a equipe, eu fiquei meio... Aí eu dropei, né? Mas ainda, né? Continuando nessa parte assim, de cultura, né? Porque você tá falando um pouco da cultura da empresa que tu já viu na entrevista, né? Com essa disposição do pessoal para conversar contigo. Como está sendo essa cultura de trabalho aí na Suécia? O que tu está sentindo de diferente? Cara, é bem melhor, eu diria, viu? Em termos do que você faz no Brasil e do que você faz aqui. Por exemplo, quando eu trabalhei na Microsoft, eu tinha mais ou menos a mesma coisa do que aqui, porque eu não respondia para a subsidiária brasileira, eu respondia para a americana direto. Então era como se eu estivesse trabalhando para fora. Né? Eu só tinha que fazer o registro na subsidiária brasileira porque eles pagavam o salário em real. Então eu tive meio que receber por uma, mas trabalhava para outra. Então, assim, isso não é um parâmetro. Mas em outras empresas que eu trabalhei, eu tive a grande sorte de não ter nenhuma com pegado aqueles casos esquisitos de, tipo, superior, esquisito, sim, sabe? Tipo, mandão, que fica tendo que trabalhar, sabe? Capitão do mato mesmo, o negócio. Então, não, eu não tive essa experiência, mas eu trabalhei com consultoria. Então, tipo, a gente fazia uma consultoria para hospitais e, cara... Mais de uma vez eu tive que ficar muito tarde porque a gerência do hospital achava que eles estão pagando a consultoria, então significa que eles são donos de qualquer pessoa que estiver lá dentro para sempre, assim, sabe? Então, tipo, virava à noite, coisa desse tipo. E não tinha escopo, não tinha nada, tudo tinha que ser feito na hora, para aquele momento, para aquele segundo. E foi uma parada que... Isso é uma coisa que não existe aqui. Então, tipo assim, sair no horário aqui não é uma coisa ruim. É esperado. Tipo, ninguém espera que você fique até mais do que o horário. Então, tipo, aqui é das 9 às 5. Né? Então, ninguém espera que você fique depois das 5. Se você quiser ficar, o problema é seu. Né? Você pode ficar, mas eles vão te falar. Inclusive, a primeira eu vim com aquele mentalidade brasileira pra cá, né? E comecei a querer fazer aquele super esforço pra ficar depois do horário, não sei o quê. E aí o meu líder falou assim, não, a gente não faz isso aqui, não. Pode ir pra casa, não quero ver você aqui depois das 5. E não é nem por hora extra, porque não paga hora extra, mas então, tipo, vai embora, não quero ter que ficar lidando com você aqui depois das 5, tipo, não precisa disso. Tipo, o que você vai fazer aqui às 5, até às 5, você vai fazer amanhã até às 5, não tem problema. Nada tão urgente. E é uma coisa que não existe no Brasil, isso, cara. Tipo, se você sai no horário, muitas vezes acontecia da galera falar, olha lá, o cara tá saindo no horário, assim, tá saindo cedo, terminou o trabalho cedo, tá rapidinho, não sei o quê, fica zoando, sabe? E outra coisa também que é muito legal aqui é a cultura do feedback. Isso não só no trabalho, mas com praticamente qualquer pessoa que eu conversei aqui. Os suecos, no geral, eles são muito... eu vou dizer, é meio falho, né? Quando a galera fala, sueco é muito fechado. Isso não é muito verdade. Eles são fechados, no geral, assim como qualquer pessoa. Você não vai chegar na rua lá no Brasil e vai dar um abraço em qualquer pessoa que você vê, entendeu? Da mesma forma aqui. Só que se você parar para conversar com alguém, eles vão te responder, eles vão conversar com você numa boa, eles não vão te evitar e sair correndo. Né? Mas eles são super abertos para feedback. Então, tipo assim, se eles fizeram alguma coisa que você não gostou, se você fez alguma coisa que eles não gostaram, eles vão falar para você e vão falar, olha, cara, eu não gostei, você pode fazer desse jeito, você pode fazer daquele jeito. Eles vão te dar
um feedback, eles vão ser sinceros com você e vão falar. E, tipo, isso vale para todo mundo. É uma cultura bem aberta, eu diria. Então, eu achei bem legal isso, em termos de cultura. Tu já de teve trabalho. algum caso assim? Tipo, E a de alguém questão chegar de, diretamente tipo, pra ti e falar do trabalho, pô, não era isso aqui que eu esperava e, tipo, falar sem cerimônias? Já, o pessoal, eles falam isso muito quando a gente começou o processo, né? Tem acho que uma semana de treinamento. E aí, nessa semana de treinamento, o pessoal, a gente teve que fazer um exercício de feedback. Então, Putz, tipo, que o show. pessoal exercitar, porque a maioria da galera era de fora, tipo, 90% do pessoal não era da Suécia. E aí até aquela parada de abrir e falar para outro pessoal e tal. E aí dentro, depois que eu comecei a trabalhar também, o pessoal, putz, fiz um negócio aqui, aí deu um erro lá no sistema e acabou impactando uma outra tarefa. Aí o cara da outra tarefa veio e falou assim, olha, você devia um feedback aí, toma mais cuidado com esse negócio aqui, então quando tiver acontecer, você olha isso, em vez de, você pode também chamar tal pessoa. Só que aí eles entendem que você está começando, eles não esperam que você vai ser super hiper produtivo nos primeiros meses, eles esperam que você não vai ser sabe, ninguém sabe tudo, eles Sim. têm essa noção que as pessoas não vão saber, eles não... Isso pelo menos aqui, né? Não sei na Klarna, onde eu trabalho, não sei em outras empresas. Mas aqui a gente, tipo, tem essa cultura do erro, não é um problema, sabe? Você errou, vou esconder o erro aqui, mascarar, mandar outro e-mail para evitar essas coisas. Não, tipo, os caras falam mesmo. Então, por exemplo, tava tendo um exemplo real, assim, tipo, tá tendo um problema no negócio no sistema de repositórios lá, que é o principal que a gente usa. E o pessoal mandou uma mensagem e falou assim, gente, tá tudo zoado, a gente errou, então é isso, foi mal e estamos corrigindo. Mas tipo, eles não mascaram esse negócio, estamos vendo, aconteceu alguma coisa aqui. Cara, isso eu acho que é uma das melhores partes da cultura, assim, sabe? Essa questão de, tipo, trabalhar do jeito certo, sabe? Sair no horário, ninguém ficar... Essa parada de feedback também é bem legal, bem porque isso te dá mais coragem, né, de falar a verdade, né, em total. Porque dependendo do lugar que tu trabalha, quando tu erra, tu já fica aquela, putz. É claro que assim, tu fazer qualquer coisa errada, internamente já é, né, puta, velho, que merda, né? Mas eu acho que a liberdade de tu chegar e falar assim, galera, ó, caguei aqui, já tô arrumando, me dá meia horinha aqui que eu vou fazer, mas é esse o meu erro, sabe? Isso que eu errei, tu já ensina, sei lá, todo mundo das outras equipes, né? Putz, então isso aqui eu preciso prestar atenção, sabe? Eu acho que a cultura é de tratar o erro como aprendizado, né? Tipo, ninguém quer errar. Aí por isso que eu acho que é legal até nas entrevistas tu tem muito dessa cultura, né? Tu saber que a pessoa tem essa cabeça, tipo, pô, não é relaxado, faz o trabalho direito, se aplica no trabalho, né? Mas vai errar, beleza. Mas eu sei que tá errando de boa fé, isso não é uma coisa que tá acontecendo toda hora. Tem que ser aberto mesmo e tem que falar, porque acho que acaba ajudando todo mundo, né? Sim. Não, total, cara. Isso é uma parada que ajuda muito. Inclusive, assim, no primeiro mês, eu acho, que eu tava aqui, eu mandei Cara, eu mandei alguma coisa e eu quebrei eu quebrei o produto, a publicação do produto pra todo mundo. Pra toda a empresa. Ninguém mais conseguia fazer nada porque eu quebrei um negócio lá na coisa e zoou. Aí o cara mandou uma mensagem, né? Tipo, não sei o que lá. E mandado pro meu time, né? Porque eles nem sabiam, tá acontecendo com vocês também? Aí o maluco, olha, eu acho que o que você fez deu uma quebrada aqui no negócio, né? Aí eu falei, puta que pariu, fudeu, vou ser demitido, né? Tipo, De entre pânico. acabei de chegar, não vou nem passar no período de experiência. Aí os caras, não, tranquilo, tipo, normal, acontece e tal. Aí fizeram lá, me ajudaram a corrigir, falaram, depois, aí, quando for fazer, avisa esse canal aqui, quando acontecer outra coisa desse tipo, deixa marcado aqui na wiki e tal. Então, tipo assim, não existe essa cultura de, tipo, punir pelo erro, que é uma das coisas que eu acho que não deveriam existir em lugar nenhum. Eu acho que, tipo, por mais que, se não fosse um erro intencional, ok. Só que o problema que eu tinha muito no Brasil é que a galera achava que os erros eram intencionais, todo erro era intencional. E o cara faz uma coisa e não é bom. Putz, errou uma vez, não é bom. Agora, tudo bem, você cometeu o mesmo erro 6 outra história, seguidas, aí é um problema, mas só que... Não, legal. Então, esse foi um como que é composto o teu time, assim, pensando em nacionalidades? Olha, hoje meu time, a maioria é sueco, mas eu tenho um vietnamita no meu time. Tem um vietnamita. Tinha um argentino, mas infelizmente ele precisou sair. Aí eu tenho mais 1, 2, 3,
4 suecos, que são oficialmente do meu time. Entrou hoje, a gente está dando treinamento para mais 2 suecos. Mas, no geral, assim, no meu time basicamente é composto por suecos. Tem muita gente que é sueca. Porém, eu tenho outros times que a gente chama de times irmãos, né? Que são times que são muito próximos, de mais ou menos das mesmas funcionalidades, coisas do produto. Tem um time que basicamente só tem brasileiro. Tem um time que só tem... Tem muitos indianos. Tipo, mais da metade do time é da Índia, aí tem um paquistanês e um alemão, se eu não me engano. Então tem, cara... Tem muita gente de muitas nacionalidades diferentes. Acho que as maiores nacionalidades dentro da Klarna hoje são... Acho que a maior de todas é os brasileiros, é o que mais tem. Depois acho que é indiano e aí russo. E aí... Cara, e como que tá sendo se relacionar com essa galera, assim? Ainda, tipo, não só de trabalho, mas... Tu tá trabalhando remoto ou tu tá já no escritório? Não, a gente nunca trabalhou, porque é um banco, né? Então, assim, a gente nunca trabalhou... A gente pode trabalhar remoto, mas a gente tem que ir 2 vezes pro escritório. Então, eu gosto do escritório, eu não vou negar assim, eu gosto de trabalhar no escritório. Então, eu tô indo... Hoje eu fui, amanhã eu vou, ontem eu fui também. Geralmente, sexta-feira eu fico em casa, ou segunda-feira eu fico em casa, um dos dias. Mas eu geralmente vou, né? E assim, cara, eu fiquei surpreso, porque assim, todo mundo me falava a mesma coisa. Suecos são fechados, são secos, não gostam de ninguém. Aí você tinha aquela parada do russo, o russo clássico, sabe? O maluco que monta urso e bebe vodka o dia inteiro. Aí o indiano também, aquele estereótipo do indiano, sabe? E, cara, eu tive prazer de interagir com todas essas nacionalidades e eles são extremamente legais, cara. Tipo, obviamente, né? Não todos. Mas eu até hoje não tive um contato com uma pessoa que eu falei, nossa, esse cara é muito chato, sabe? Tipo, nunca tive essa experiência. Todo mundo que eu falei, de todas as nacionalidades, assim, foram super abertos, super bacanas, do meu time, de outros times. Inclusive, assim, eles são super divertidos também. Tipo, os suecos são muito divertidos. Tem um cara que adora board game, ele traz uns board game e a gente fica jogando. Então, tipo, cara, foi uma parada, assim, que acho que de todas as coisas que mais me surpreenderam, essa foi a que mais, sabe, disparado me surpreendeu. Porque eu vim aqui, ou eu vim com baixas expectativas, mas, ou um outro, mas eu sempre achei que eu ia ter dificuldade de me relacionar com essas pessoas, mas foi super fácil conversar. Porém, do outro lado, eles não misturam muito a vida pessoal com a profissional. Então, tipo, você saiu do trampo, tá ligado? Acabou. Você não vai, tipo, passar telefone pessoal pra galera, ficar trocando ideia fora do trabalho. Essas paradas não vai existir. Sim. É bem raro. Então, assim, é mais aquela convivência dentro do trabalho mesmo, uma outra aqui, uma coisa ali e tal. Dificilmente você vai, tipo, entrar num grupo de pessoas, seja lá, suecos. Você não vai conseguir entrar num grupinho de sueco e, tipo, fazer parte desse grupo, a não ser que você já conheça algum sueco e ele te introduza ou ela te introduza nesse grupo, entendeu? Mas dos outros, eu vou chamar de estrangeiro, todo mundo que não é sueco, né? Mas outros estrangeiros, assim, tu consegue entrar no grupo, assim, mais fácil deles? Tu sente? Não, acho que eu diria que assim, eles são mais abertos. Tipo, se eu tiver um grupo de, sei lá, vamos supor, indianos. Indianos são bem abertos, assim, eles falam com todo mundo, super gente boa. Se tiver um grupo de indianos eu pular ali no meio, eles vão falar comigo numa paz, tranquilo, assim, sabe? Tipo, eles vão deixar, falar, entrar... Mas te convidar pra sair depois do trabalho, assim, com eles. É mais difícil, né? Aí é mais difícil. Mas aí eu acho que é mais difícil por conta da questão da cultura. A questão aí eu acho que é mais fácil, por exemplo, porque assim, as culturas asiáticas, na Klarna pelo menos, elas são muito díspares com as culturas mais ocidentais. Então, não tô falando que é ruim ou que é bom. Claro. Tipo, é muito diferente. Então, o que você considera, às vezes, um rolê legal, às vezes para outra pessoa, né, vamos supor, para um indiano, para um chinês, para um japonês, às vezes pode não ser tão bacana. E eles pensam a mesma coisa de você. Então, geralmente, o que a galera faz é, tipo, marcar algum rolê mais ameno, sabe? Tipo, dentro da empresa mesmo, alguma coisa mais... um board game, um rolezinho de comida, alguma coisa assim. E aí depois o pessoal vai fazendo o que a gente chama dos off-sites, né? Então o pessoal vai, tipo, indo para outros lugares, tal, fazendo outras coisas, mas ainda assim é mais difícil o pessoal te chamar, assim, putz, vamos jogar a bola ali no final de semana. Esses off-sites são patrocinados pela empresa ou assim, ou tipo, off-site só a galera? Alguns. Depende. Eu tô com um gato aqui na minha frente.
Alguns são, outros não. Então, tipo assim, então, tem times mais antigos que eles têm, tipo, convivência próxima e tal, e aí essa galera meio que sai junto. Mas dentro da empresa, a empresa mesmo, como é que incentiva a gente ter esses offsites. Então, assim, obrigatoriamente, entre aspas, mas uma pessoa do time, de cada time, é escolhida todo mês, eu acho, para ser o social, eles chamam de social... eu não lembro o nome. Tipo, o cara que é o guardião da sociedade, do social da galera. Então, ele é a pessoa responsável por, tipo, fazer uma atividade de time, com o time, com outros times. Então, essas pessoas se reúnem, planejam uma atividade em conjunto com todos os times. Então, tipo, quinta passada a gente teve a noite do board game. Aí teve pizza e tal, essas paradas, a gente ficou jogando lá, um monte de board game. E isso foi patrocinado pela empresa. Mas... são algumas atividades que você pode fazer. Você não pode, tipo, amanhã, se eu não me engano, hoje é quarta, não, então sexta-feira, o pessoal da Alemanha, por exemplo, vai fazer um hiking o dia inteiro. Então, tipo, eles vão sair o dia todo e vão fazer um hiking, um time lá, todo o escritório vai fazer um hiking numa montanha. Então, tipo, eles incentivam bastante isso. Principalmente essa parte de estar isolado. Que legal, que assim. Bom, né? Isso facilita muito quando você é estrangeiro, chegar na empresa que é assim, tipo, demais mesmo. Tu ter atividades fora, ainda mais que quando tu entra numa cultura que é a vida do trabalho, né? Tipo, e a vida pessoal é separada, fica mais difícil, né? Pra chegar. Sim. Mas assim, antes de eu vir pra cá, uma das coisas que me ajudou muito também foi assim, eu procurei grupos de brasileiros que moravam aqui já, e eu dei a sorte, cara, de entrar num grupo que tinha uma amiga minha que mudou pra cá também recentemente, e ela me colocou nesse grupo, e aí, tipo, conheci vários outros brasileiros que, inclusive, trabalhavam na mesma empresa que eu. Então, tipo, foi bem legal, a gente formou um grupo rapidão lá, então tem um monte de gente de vários lugares, Spotify, da Klarna, de um monte de empresas, que a gente meio que sai junto, durante o final de semana, essas coisas assim, ficou, tipo... meio que a família fora de casa. Eu fiz um episódio com a psicóloga Isabela Cetireiro, e ela fala que essa é uma das coisas mais importantes, uma das principais dicas, né, que até antes de se mudar, é tentar entrar nesses grupos. Às vezes não só de brasileiros, mas até mesmo de expatriados, tá ligado? Tipo, todo lugar tu tem. Porque, sim, tu já tem um grupo, né, mas tu imagina chegar num lugar no meio da pandemia, sem conhecer ninguém, né? Deve ser muito tenso, então... Esse é o meu maior medo, cara. Porque, assim, apesar de eu não... Quem me conhece, assim, né? Eu sou uma pessoa super aberta, falo com todo mundo e tal. Mas eu não ligo de ficar sozinho. Tipo, eu não tenho um grande problema em viver sozinho. Pra mim é ok. Mas eu não gosto de não ter nenhum contato com ninguém. Então, tipo, eu não ligo. Tipo, eu moro sozinho. Beleza. Mas eu não gosto de, tipo assim, não ter mais ninguém. Tipo, não conhecer ninguém, não fazer nada, tipo, não ter um círculo. Então, isso é um dos meus maiores medos, porque eu não conhecia ninguém aqui. E eu falei, putz, eu vou precisar me esforçar para ir. Eu não sou uma pessoa extremamente sociável que vai até o lugar e, sabe, a alma, eu não sou o que se chama da alma do rolê, né? Então, tipo, foi difícil para eu ir atrás de um grupo e eu achei, assim, por pura sorte. Mas existem grupos de expatriados no Slack, no Facebook, no Telegram. No Telegram tem um monte. Inclusive esse é no Telegram. E, tipo, eu acho que se a pessoa se o ouvinte, quem tá ouvindo aí, tá querendo se mudar do país, eu acho que esse é o primeiro passo, cara, que você faz. Você, tipo, entra num grupo de expatriados, se permitir, porque alguns só permitem se você já tá morando no lugar, né? Mas se permitir entrar outras pessoas também, entra no grupo, conversa com essas pessoas. Às vezes você até acha uma vaga lá. Então, tipo, o pessoal te indica nas próprias empresas. Não, total. Até tem um outro episódio, um dos que foi semana passada, até, que eu tava conversando com uma colega de trabalho e ela fala que ela fez a mesma coisa, né? E até um do episódio da Finlândia, com o Pedro Pessoa, ele também comenta que a tática dele foi... Não foi antes, né? Mas chegando aí, ele falou, cara, eu ia pra qualquer rolê. Tipo, qualquer coisa que foi fazer, eu combinei com minha namorada, ele já namorava uma finlandesa, né? Mas ele falou, ó, meu primeiro ano... talvez eu vou sair muito, mas é porque eu quero ir para qualquer coisa, sabe? Porque eu preciso criar essa rede. Mas até conversando com outra amiga também, no episódio também, ela conta, né, que ela não é que eu preciso sair todo
o tempo inteiro, mas eu saber que eu tenho alguém ali, né, pra falar, putz, tô meio mal, vou mandar uma mensagem, tô doente, né, o trabalho, tem problema no trabalho, o build que tu fez, assim, né, tipo de coisa que às vezes tu chega em casa e quer falar, puta, mano, Sim. cara, fiz uma cagada no trampo, né, tá tudo bem, mas, porra, cara, tu precisa trocar uma ideia com alguém que tá ali, né. Cara, e é muito legal também, por exemplo, nesse caso de sair, por exemplo, eu tenho um outro amigo que eu fiz aqui, inclusive, que ele, quando eu vim pra cá, tem duas histórias, eu vou falar uma de cada vez, mas esse cara, ele falou, putz, né, ele é mais easygoing, ele é mais dado, então ele vai, é mais, como é que é o nome? Extrovertido. Então, ele tem um app no Brasil, eu acho que só é namoro, que é o Bumble, mas aqui ele tem o Bumble BFF, que é tipo pra fazer, sair, sabe, fazer atividades. E aí ele entrou nessa parada desse app, e, cara, ele saiu com uma galera, assim, mas tipo assim, ele foi tipo esse outro cara aí da Finlândia, cara, ele saiu com uns rolês completamente aleatórios, assim, ele foi parar, tipo, num barco, no meio da noite, numa ilha, lá onde, não sei aonde, com um monte de bósnio, mano, umas paradas, assim, que se você conta, você não vai, tipo, ver, um show de uma banda X que é de um país Y, num lugar nada a ver lá, uma galera, ele mandava as fotos, assim, tipo, um monte de gente aleatória em volta dele, assim, um japonês, chinês, um monte de gente, assim, e eu falei, pô, da hora, né, eu queria ser assim, mas tem um outro lado também, por exemplo, tem pessoas, tipo, eu que eu não me sinto bem fazendo esse tipo de coisa, eu não consigo, tipo, proativamente entrar num app desses daí, de, tipo, encontros sociais, e sair com várias pessoas aleatórias e conhecer essas pessoas. Cara, eu não consigo. Eu fico, tipo, super... Fica muito estranho. Então, assim, tem... Depende do perfil, né? Depende do seu gosto. Sim. E se você acha que... tipo, se você acha que você é uma pessoa super antissocial, pode acreditar que você não é. Tipo, ninguém é tão antissocial a ponto de não querer falar com ninguém. O problema é que você já está falando com pessoas por muito tempo. Então, você acaba que é normal pra você. Mas quando você sai, todas essas pessoas ficam no Brasil, você começa a sentir o fuso horário, né? Então, tipo, a pessoa vai... Eu tô 4 horas do Brasil. Então, assim, aqui é 11 horas, mas pra eles, tipo, eu tô dormindo aqui, o pessoal tá chegando do trabalho, sabe? Tô saindo do trampo, o pessoal tá almoçando. Então, assim, não dá... Tu não pode vai contar, casar, né? Tipo, só tem esses amigos de lá, você tem que ter alguém mais próximo mesmo. Sim, e outra, você não vai, tipo, sair com uma pessoa que está no Brasil, né? Não tem como ela vir pra cá pra você dar um rolê. Então, assim, é uma coisa que pesa bastante, mas não é impeditivo, eu diria, tá? Isso é uma questão de também, pra você evoluir, aquela questão de você gostar da sua própria companhia também. Pessoal, essa é a parte 1 e semana que vem a gente volta pra parte 2, onde o Lucas vai contar como que tá sendo a experiência dele lá, né, de morar na Suécia, vai falar um pouco sobre o custo de vida e o que tá sendo muito positivo no ponto de vista dele e as coisas que ele tá achando não tão positivo assim e ele acha que talvez pode ser até melhor no Brasil. Então, até semana que vem com a continuação do episódio e até mais.